Olá, vamos dar continuidade à nossa programação da 7ª edição do Café Internacional Política Linguística para a Internacionalização Institucional. Acabamos de ter uma palestra muito interessante com a professora Ana Cristina Carvalho e a professora doutora Laíra Maldanar, falando sobre português para estrangeiros no curso O Idioma, um curso sendo realizado em parceria com a UEMA e a Universidade de Santo Tomás. E vamos continuar prosseguindo com a nossa programação com uma outra pérola, mais uma pérola que nós temos na temática linguística da nossa instituição, né? Nós convidamos para palestrar a professora doutora Jeane Souza da Silva. Ela irá apresentar o Nucleam, conhecendo as ações e oportunidades ofertadas pelo Núcleo de Línguas da UEMA. A professora doutora Jeane de Souza da Silva é graduada em Letras pela Faculdade Santa Fé em 2004, especialista em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual do Maranhão e mestre pela Universidade Estadual do Piauí. Doutoranda em Educação pela Universidade Lusófona de Tecnologias e Humanidade, em Lisboa, Portugal. Atualmente, é professora da Universidade Estadual do Maranhão e da Secretaria do Estado da Educação do Maranhão e coordenadora do Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Maranhão, que tem desenvolvido interessantes tarefas nessa temática de apoio linguístico e institucional. Professora Jeane Ferreira, mais uma vez, muito agradecido pela sua presença, tá? E com isso eu passo a palavra para a senhora. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite, professor Tales. É um prazer muito grande poder estar aqui, falar do Nucleam, poder compartilhar um pouco das nossas ações, as nossas expectativas para 2022, contar um pouco da história do Nucleam, né, para que vocês conheçam um pouco dessa trajetória, que é uma trajetória muito nova, muito recente, né? O Núcleo de Línguas, ele praticamente coincide com a minha chegada na universidade, né? Eu também sou uma professora muito nova na instituição, eu sou do concurso de 2016, e o Nucleam surge logo em 2017. Na verdade, já era um projeto que já existia na universidade, né? Estava prestes a ser aprovado, e a gente chegou e deu esse gás para que o regulamento ficasse pronto, né? Graças também a todos os professores do departamento, que foram muito importantes para que, de fato, né, o Nucleam fosse instituído dentro da universidade e tivesse um regimento, né, que o tornasse realmente um órgão possível de ser coordenado e executado dentro da instituição, né. Então, o Núcleo de Línguas da UEMA surge, portanto, né, dessa união dos professores do Departamento de Letras do Campo Paulo VI. Destaco aqui, de uma forma muito grande, a colaboração da professora Fabíola Santana, que foi imprescindível para que o projeto realmente começasse a ser executado, e ela, com todo o entusiasmo, né, do departamento, me convidaram para que eu fosse a coordenadora do núcleo. Então, para mim, foi vamos dizer assim, uma satisfação muito grande entrar na universidade já com essa missão, e foi isso. Então, a gente entrou sem conhecimento nenhum, na verdade, na época, né, porque a gente nunca tinha coordenado um núcleo, mas a gente foi investigando, perguntando e tentando fazer de tudo para que o núcleo realmente conseguisse acontecer, né? A gente queria que ele saísse do papel. Então, as primeiras atitudes, né, as primeiras atividades foi tornar o Nucleam, vamos dizer assim, um projeto que também desse um retorno para a universidade, né? Por quê? Porque dentro do regulamento do núcleo existe a questão de ser autossustentável. Então, esse fato, né, traz ainda uma responsabilidade bem maior, que é exatamente capitalizar, né, de forma
vamos dizer assim, autossustentável, né, como o próprio nome diz, o núcleo. Então, a gente inicialmente não teve, vamos dizer assim, um recurso voltado para, vamos dizer assim, instituir, né, a estrutura, essa questão toda do núcleo, mas nós recebemos uma participação, né, também da universidade, que emitiu uma portaria, né, para que eu assumisse a coordenação, me disponibilizou também uma secretária que me ajudasse no trabalho, mas nós não tínhamos monitores, né? Então, isso era a primeira problemática que nós encontramos. Como fazer com que a gente pudesse oferecer cursos com a questão, né, da matéria humana mesmo, né, os professores, né? Então, a gente sabe que o Departamento de Letras do Campo Paulo VI é um departamento pequeno, né, que tem poucos professores de língua estrangeira. Então, nós precisávamos mesmo, né, de pessoas que estivessem ali dispostas também a trabalhar junto comigo na ideia. Então, eu vou pedir para, esqueci o nome, compartilhar comigo aí os slides que eu trouxe. Pronto. Então, eu trouxe um pequeno slide, não é longo, tá bom? É só para vocês terem uma noção, como eu falei, da história do Nuclean, para que vocês possam visualizar, não é, algumas ações que nós já fizemos, algumas coisas que ainda estão em andamento e que estão projetadas para o ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar o andamento das coisas até lá, né? A gente meio que perdeu a certeza das coisas, né? Então, a gente vai, cada dia é uma luta, é um sonho, uma esperança de que vai dar tudo certo, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui trabalhando para que aconteça. Então, pode passar. Eu vou mesmo, passa, ele me falou. Desculpa, eu já achei aqui como passar. Então, como eu falei, né, o Núcleo de Línguas da UEMA foi criado através da resolução 954/2016 pelo Consul UEMA, de 7 de outubro de 2016, desculpa. Então, ele foi criado em 2016. No entanto, para que ele pudesse iniciar suas atividades, ele precisava de um regulamento. Então, nós buscamos vários documentos, reunimos tudo e, finalmente, aprovamos esse documento, né, em 2018. Né? Então, pronto. Aprovado esse documento, a gente fez 2 projetos iniciais, né, para abertura de conta na FAPEAD e começar as nossas atividades. Então, antes de tudo, a gente precisa saber na verdade, assim, o Nuclean tem vários objetivos, mas o principal que eu destaquei foi esse aqui: desenvolver o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, né, inglês, espanhol, francês, de Libras, também, língua brasileira de sinais, e de língua portuguesa como língua estrangeira, para a comunidade em geral e acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão, assim como colaboração e aplicação de provas de proficiência. A gente vai já chegar lá, tá bom? Eu vou explicar para vocês item por item. Com relação a esses objetivos, nós buscamos, a princípio, conhecer a demanda local, né? Ver o que realmente as pessoas estavam esperando no Nuclean, o que realmente era necessário fazer, assim, para iniciarmos as atividades. Então, produzimos 2 projetos iniciais, né, com a estrutura do departamento de letras, que era o que a gente tinha naquele momento para poder acolher os nossos estudantes, né, e o projeto pensou nas aulas aos sábados, porque não comprometia, né, as turmas, e também a gente viu que teria uma demanda maior para os cursos nos finais de semana, porque ia possibilitar os alunos da própria instituição participarem, e assim nós fizemos. Então, colocamos lá no projeto, primeiramente, cursos de inglês e espanhol, do básico 1 ao básico 3. E aí abrimos inscrição. Então, foi assim, nós fizemos uma divulgação dentro das nossas possibilidades, né, usando as mídias da UEMA, as mídias também de rede social e tal, e conseguimos formar todas as turmas que nós pretendíamos, exceto as turmas de língua espanhola, porque não houve demanda, né? Não houve procura. Mas as turmas de inglês, todas chegaram ao limite máximo que a gente estava imaginando, né? Então, nós tivemos nossa primeira turma em 2019, porque o projeto, como eu falei para vocês, o regulamento e os projetos do Nuclean foram aprovados em 2018.2.
então não havia como fazer nada nesse período. Então a gente ficou articulando, elaborando projeto, submetendo ao departamento, aprovamos, e aí começamos os trâmites para a abertura dessas turmas em 2019. Então, em 2019, nós tivemos, assim, graças a Deus, um público maravilhoso, tanto o público interno da universidade como o público externo. Nós estamos vendo aqui que nós abrimos turmas, inclusive, para crianças, né, com inglês Kids, para crianças a partir de 10 anos, e tivemos 2 turminhas, né, essa aqui foi uma das turmas, e a outra também tinha mais ou menos esse tanto de aluno. Nós tínhamos aqui 2 outras turmas e tínhamos essas 3 lindas aqui, que foram as nossas primeiras monitoras, que fizeram um trabalho voluntário para o Nuclean, elas não recebiam bolsa, elas trabalharam por 6 meses para capitalizar o Nuclean, né? Foi assim uma coisa muito, que eu destaco muito, porque a importância desse trabalho que elas tiveram, que a professora também Denise teve, né, de coordenar todo esse trabalho que a gente fez sem nenhum custo para o Nuclean. Por quê? Porque a intenção era capitalizar o projeto, como eu falei inicialmente, o Nuclean era autossustentável, então precisava ter um dinheiro ali, um capital, para poder a gente, no próximo semestre, propor, sim, uma bolsa. Então, elas toparam. Então, eu destaco aqui o nome da Giovana, da Beatriz e da Ingrid, que são 3 alunas do curso de letras que são brilhantes, já estão formadas, já estão no mercado de trabalho, né, são maravilhosas, e elas nos ajudaram muito a dar esse primeiro empurrão aí, e o Nuclean, a partir daí, conseguiu pagar seus monitores até hoje, graças a Deus, tá? E aí, nós também, em 2019, foi um ano assim que a gente buscou produzir bastante para tentar popularizar o nome, né, do núcleo. Fizemos participação em diversos eventos, um dos eventos assim que marcou bastante foi o da Criança Engenharia, que é um projeto que a gente apoiou. Fomos acolhidas pelo professor Reinaldo, que foi um parceiro muito bom. Nós conseguimos captar alguns alunos também nesse evento, que foi uma coisa bem legal, porque trouxe muito aluno de escola pública, que geralmente é esse público que a gente atende, porque as nossas parcelas, mensalidades são bem acessíveis realmente para um público que tem assim, né, uma condição financeira menor. Então a gente realmente, além disso, a gente também disponibiliza bolsas, né, além dessa questão. Então foi um evento bem importante. Além disso, a gente participou também, que eu não consegui aqui nenhuma foto, de várias assim exposições de profissões, sabe, que algumas escolas chamavam, a gente ia participar. Então foi um ano que a gente tentou divulgar o Nuclean, né, levar ele a todos os lugares para ver se a gente conseguia, né, um número maior de alunos para 2020, né? E aí, lógico, né, antes de passar para cá, de falar. Aí, durante esse 2019 também, nós fechamos com esse curso aqui, que eu considero que foi um curso muito importante também, que apesar de ter sido para um número de pessoas muito pequeno, né, porque houve uma divulgação e tudo, mas, enfim, não tinha como a gente oferecer esse curso aos finais de semana, porque a professora não tinha disponibilidade, então a gente acabou tendo que oferecer durante a semana, então não teve público, né? Vamos dizer assim, que tivesse talvez essa disposição para participar nos dias que a gente disponibilizou, que é um curso de metodologia de língua portuguesa para estrangeiros. Então, por que a gente ofereceu esse curso? Então, a gente ofereceu esse curso com o objetivo de fortalecer, né, um grupo de docentes que fossem, vamos dizer assim, capacitados para posteriormente oferecer cursos de fato para estrangeiros. Porque o que a gente percebeu? Que aqui em São Luís há uma deficiência muito grande de profissionais de letras que trabalhem com esse público estrangeiro, né? E a procura é muito grande dos estrangeiros querendo curso, dos estrangeiros querendo formação para fazer dele, TOEFL, enfim, esses testes de proficiência que ajudam, né, na naturalização e tal. Então, a gente percebeu que existia essa demanda, mas, no entanto, a gente não tinha mão de obra, né, preparada para realizar esse trabalho. Então, a professora Maria José Nello é um nome que a gente tem importante lá dentro do departamento, é uma pesquisadora, é uma professora que tem assim, participação em vários grupos, em outras instituições pelo Brasil, tem artigos publicados, enfim, ela tem um estudo, inclusive ela mesma
já ofereceu um curso através do PIBEX, se eu não me engano, não é? Para um grupo de estrangeiros, como um curso de extensão. Esse curso ele foi bastante falado, muitos alunos retornaram para ver se a gente ainda ia conseguir realizar outras turmas, só que a professora ela teve alguns problemas pessoais, questões também profissionais, que ela se viu ali obrigada a não continuar com o projeto porque não estava dando conta mais. Então, daí, ela sugeriu, né, e o Nuclean acatou a ideia de uma formação de docentes, né, para trabalhar essa questão da metodologia de ensino de língua estrangeira, aliás, de português para estrangeiros. Então, hoje, se você me perguntar, hoje nós temos um grupo, né, de professores que receberam essa formação e que não posso dizer assim, já estão aptos, né? Porque foi um curso de 60 horas, mas já tem as primeiras noções e a gente pretende fortalecer esse grupo, né? Então, isso um projeto para 2022, era para ter acontecido agora em 21, mas por acúmulo de trabalho, por toda essa correria que todo mundo sabe, né? Como nós estamos, acabou que os professores acharam melhor deixar para o próximo ano, até porque no nosso departamento muitos professores se aposentaram e isso trouxe, né, para os outros professores uma carga de trabalho maior, né? Então, em 2022 a gente pretende, né, trazer uma professora Regina, que é uma professora que já foi contactada, é uma professora que desenvolve pesquisa na área, para que a gente faça mais formações para docentes, pelo menos durante os 6 meses, e aí sim, nós temos aí um grupo mais consolidado, né, para que a gente possa, a partir daí, formar turmas de estrangeiros mesmo, tá bom? Então é isso, a informação que eu considero assim relevante para o Nuclean, né, que o Nuclean desenvolveu em 2019. Bom, nós temos 2 cursos que aconteceram também, que, como eu falei, né, o carro-chefe foi inglês. No entanto, a língua espanhola ela não foi esquecida, né? Surgiu uma demanda muito grande por conta da pandemia da oferta de espanhol para os próprios acadêmicos de letras. Por quê? Chegou um período do estágio, né? Então, o estágio curricular no ensino fundamental, a gente sabe que as escolas municipais não oferecem espanhol como língua obrigatória, né? Na verdade, nem como optativo, só no ensino médio. No fundamental, a gente só tem língua inglesa. Então, nós não tínhamos campo de atuação para esses estagiários. Então, surgiu a ideia de transformar também, né, de possibilitar, até porque o próprio regimento do Nuclean, ele está aberto para isso, para essa receptividade de alunos advindos de estágio. Então, nós fizemos um curso para que os estagiários pudessem ministrar aulas, né, para alunos do ensino fundamental. E foi um sucesso, nós conseguimos um público muito grande, todo o Brasil, e a gente ficou assim impressionado com a dimensão, né, de onde, você é de onde? Salvador, outro de Minas Gerais, alunos de todo o Brasil, e foi um curso totalmente gratuito, né, e oferecido e ministrado pelos alunos do último período do curso de letras, né, de espanhol, e coordenado por mim, que também sou da área de espanhol. E desse projeto saiu o primeiro livro didático, né, do núcleo, né, para língua espanhola, nível A1, e foi publicado pela Eduema, já está como material do Nuclean para uso de outras turmas, né? E nós estamos aqui com um cartazinho que eu até coloquei, aproveito para fazer propaganda, viu? Que nós estamos aqui com inscrições abertas para o curso de espanhol, que tem como objetivo desenvolver mais a questão da conversação, né? Colocar realmente os alunos do ensino fundamental, enfim, do aluno, do ensino médio, o aluno da graduação, a desenvolver a oralidade, né? Que é uma das coisas que a gente recebe muita aquela coisa, né, de reclamação, eu estudei tanto tempo essa língua e não consigo falar, mal consigo ler e tal. Então a gente focou, é um professor que foi nosso aluno, né, já está graduado, está fazendo mestrado, e ele se disponibilizou a dar esse curso e a gente apoiou, tá bom? Então é um curso
extremamente e pontualmente feito para quem quer desenvolver a oralidade. E aqui eu coloquei alguns flyers de alguns cursos que a gente o que é que já aconteceu no Nuclean, né? Isso rola muito no nosso Instagram. Tudo que a gente faz, a gente publica lá, quem quiser acompanhar também, tá? E aqui foi o nosso primeiro flyer. Observem que as mensalidades, elas nunca subiram de preço, é o mesmo valor. Ah, uma coisa importante que eu ia falar. No período de 2020, vocês viram que eu passei de 2019, né? E não falei mais nada, porque 2020 a gente passou por remoto. Essa atividade aqui, que eu falei ainda há pouco, do curso de inglês, de curso de espanhol, foi totalmente remoto, né? Foi 100% online. Então, e com certificação, nós fizemos o projeto tudo direitinho para que os alunos, eles realmente recebessem a certificação do primeiro nível e também os monitores, que eram os estagiários, receberam certificação também. Então, no ano de 2020, como todo mundo sabe, né, a pandemia fez com que a gente se adaptasse. Então, o Nuclean também transformou essas atividades em atividades remotas e, dentro disso, entra também a proficiência. Bom, lá em 2019, a gente já aplicava a proficiência, mas era aplicado de forma presencial. Professora, para que essa proficiência? Qual é o objetivo dessa proficiência? Muita gente me pergunta isso no Instagram, me pergunta isso no WhatsApp, porque tem muita gente que confunde qual é exatamente a proficiência que a gente oferece no Nuclean. A proficiência do Nuclean é uma proficiência institucionalizada, tá? Que alguns programas de mestrado e doutorado aceitam. Nem todos os programas aceitam. Então, se você é um candidato a mestrado ou doutorado, você tem que estar atento ao seu edital, dê uma lida lá no edital do seu programa e veja, teste de proficiência emitido por instituição regulamentada e reconhecida pelo MEC, ok? Então, o Nuclean se encaixa aí. Então, nós temos esse caráter, né? Nós não temos a certificação, por exemplo, como dele, que é esse nível internacional, não temos. Mas as relações internacionais, né, têm essa possibilidade de realização desses testes a partir desse nível, tá bom? Então, a proficiência que a gente oferece no Nuclean começou a ter uma repercussão muito grande. Então, quando a gente parou de oferecer presencial, por causa do decreto, veio aquela, né, nossa, mas e agora, né? Como é que a gente vai fazer? Porque nós tínhamos uma demanda muito grande, nós precisávamos atender essa demanda, mas nós não tínhamos, vamos dizer assim, o laboratório, um local, né, estrutura que a gente pudesse fazer isso. Então, nós tivemos a ideia de fazer uma reunião com monitores, fizemos uma preparação para que eles fizessem essa aplicação online, né? O candidato ele usa 2 dispositivos, um computador e um celular. Nós fazemos a fiscalização por meio do celular, ele é fiscalizado durante toda a prova, e ele recebe a prova dele no computador e ele faz a prova dele tranquilamente, envia a prova e pronto, e foi tranquilo e está sendo tranquilo até hoje. Então, do ano de 2020 até hoje, nós já conseguimos certificar mais de 1.580 candidatos. Então, já emitimos bastante certificado de proficiência, porque em cada uma esses editais que a gente abre para proficiência, há um número gigantesco de inscrições. Então, no mês de outubro foi, assim, muito grande a procura, né? Nós tivemos quase 400 inscritos, né? E, em particular, eu quero até fazer um agradecimento também aos programas de pós-graduação da universidade que colocaram em seus editais, né, o Nuclean como núcleo para emissão do teste de proficiência. Isso foi algo muito importante, que nos fortaleceu muito, que ajudou bastante a consolidar também o Nuclean dentro dessas instituições, porque o edital ele foi feito e criado para atender exclusivamente a pós-graduação. Né? Então, nada mais justo do que a própria pós, né, reconhecer esse trabalho. Então, eu agradeço muito aos coordenadores de programa de pós que entraram em contato com a gente, inclusive o professor Marcelo, que é do curso de mestrado de Direito da UFMA, que nos procurou e a gente já aplicou por 3 vezes o teste de proficiência no curso de Direito,
e para a gente é uma satisfação muito grande, lógico, né, pela confiança desse trabalho, tá? E aí, eu vou avançar aqui um pouquinho, né? Então, nós tivemos aqui, né, como eu falei, a oferta do inglês para criança, que foi surpreendente também, porque a UEMA não tinha esse público, né, e era muito interessante a gente ver nos finais de semana, aos sábados, o prédio de letras cheio de criança, mas era uma experiência também necessária para aquele momento, porque a gente precisava ver como era a aceitação da comunidade em geral, se a gente teria demanda para isso, e a gente teve, realmente a procura foi muito grande. Na época, a gente conseguiu abrir, ó, tá bem aqui, ó, 4 turmas, até o básico 4, né? Todas com um número de alunos satisfatório, e aconteceu. Outro curso também que aconteceu foi o curso de férias intensivo, que era um curso que a gente oferecia somente no mês de julho e depois em janeiro, né? Então, teve uma procura grande e a gente conseguiu realizar esses 3 projetos aqui. Aí, nós temos aí dois novos perfis que a gente criou lá no Instagram, né, que são os 2 flowers que a gente mandou fazer. Um foi a ideia, né, de trazer para o Nuclean não só estudantes de letras, né, que tem um nível de proficiência aceitável, né, para poder participar do Nuclean, mas abrir para toda a comunidade acadêmica para se cadastrar como um professor do Nuclean. Porque, às vezes, o aluno é um engenheiro, é um estudante de engenharia, é um estudante de arquitetura, mas ele tem o curso de inglês completo, ele é proficiente na língua, então, por que ele não pode ser professor do Nuclean? Ele pode ser, sim. Basta ele se cadastrar, a gente abriu esse cadastro, está lá no núcleo, ele é um cadastro permanente, tá? Pode se cadastrar quando abre turma, quando tem alguma necessidade, a gente chama, para que a gente possa ter um número de profissionais maior, né, para atender as demandas também no remoto, que começaram a crescer, né. E temos também o núcleo tradutor, o núcleo tradutor. Bom, começou também a aparecer no Nuclean uma demanda muito grande para tradução de texto, artigos científicos, abstract, resumem, né? Esses textos que estão sempre presentes em qualquer artigo, monografias, teses, dissertações, enfim. E aí a gente começou também a formar um grupo de tradutores. Então, nós temos tradutores no Nuclean de inglês, espanhol e francês que fazem prestação de serviço, tá? Eles não são profissionais não remunerados. A remuneração é feita pela pessoa que solicita o trabalho, mas só que bem abaixo do mercado, né? Então, nós fazemos traduções e fazemos um trabalho tanto de tradução acadêmica como também de tradução literária. No caso, de alguém que se interesse, por exemplo, em tradução de conto, de ensaios, né, crônicas, enfim. É isso. Isso tudo aí surgiu também em 2020. Aí, o que acontece? Da primeira proficiência até a última, que é essa aqui que está em andamento, como eu falei para vocês, a gente foi construindo um caminho assim, e que a gente percebe que não tem volta, né? Que é a questão da aplicação remota. Isso trouxe uma demanda de candidatos de todo o Brasil, inclusive um programa de pós-graduação também, que eu queria falar, eu acabei não falando, e eu queria destacar, porque para a gente é uma coisa muito importante, que é da Universidade do Passo Fundo, né, que também faz aplicação através do Nuclean. Então, a gente vê que a cada dia, né, a gente consegue alcançar um lugar mais longe, né, e pessoas que estão bem distantes e que, de repente, começa a ter essa confiança no núcleo, e isso para a gente não tem precedente, porque realmente é um trabalho que a gente fez do zero, né, sem nenhum investimento, um alto investimento, e hoje o Nuclean tem um capital positivo, nós já fizemos alguns benefícios no próprio prédio de letras, nós já adquirimos muitos equipamentos, nós estamos sempre atentos às questões lá do curso da gente, do curso de letras. Então, é um núcleo que veio exatamente para tornar o curso, né, um curso melhor, né, o departamento um espaço mais agradável, trazer conhecimento também, né, trazer
possibilidades, ofertar para a comunidade também um ensino de maior qualidade. Então, toda essa nossa preocupação, lógico que a gente ficou um pouco, vamos dizer assim, preso, né, com relação às limitações que foram impostas pela Covid, mas que a gente continua sonhando que em 2022 e continua fazendo projetos para que isso cada vez mais se torne um trabalho de mais excelência, né? Então, nós temos as relações internacionais, que eu considero uma parceria muito importante, tá? Porque a gente tem que andar junto, né? Nós queremos que a UEMA cresça e tudo isso é em nome da universidade, sem dúvida. E é isso, gente. Agora eu encerro a minha fala, né? Porque eu tinha colocado, inclusive, aqui como último flower, essa divulgação aqui, que nós vamos aplicar o teste de proficiência na próxima semana, então quem quiser fazer a inscrição está aberta, tá bom? E é isso. Tem um preço, né? Ele cobra um valor, mas esse valor eu garanto para vocês que é abaixo do mercado, é um valor que para estudantes da pós-graduação é um valor acessível, tá? Então, eu deixo aqui a divulgação. Então, nesse momento, eu me coloco aqui à disposição para responder alguma pergunta, para esclarecer alguma coisa que, de repente, eu possa ter esquecido, tá bom? E agradeço muito pelo convite, viu, professor Tales? Olá. Ok. Professora Jeane Ferreira, muito agradecido pela explanação das ações do Núcleo de Línguas da UEMA, nos relatar sobre as ações e as oportunidades, como, por exemplo, o curso de espanhol que está aberto, né? Está com a chamada Sim. aberta, como também os testes de proficiência que estão abertos, como também o cadastro docente do Nuclim, que também existe essa possibilidade, né? E essa era a nossa intenção, era poder realmente ajudar na divulgação, né? Na divulgação dessa ferramenta tão importante, né, de apoio linguístico. Sim, professora, eu até esqueci de falar uma coisa que, assim, conversando com a professora lá do CECEM, de Itapecuru, possivelmente a gente vai propor a expansão do Nuclim até Itapecuru. Se Deus quiser, é uma proposta que a gente tem, porque a gente também precisa pensar nos outros campos, né, da universidade, porque é muito importante que eles também tenham esse acesso, né? Então, o camp de Itapecuru, a gente possivelmente vai começar a desenvolver algum trabalho lá em 2022. Então, muito o pessoal que é de Itapecuru, que queira preencher aquele formulário lá de professor, comece a preencher, porque certamente a gente vai conversar, viu? Espetacular, professora. Muito obrigado por mais esta informação, como também a informação sobre os cursos de formação para professores que desejam ensinar português como a segunda linguagem para estrangeiros, né? Que também é uma outra ação importante e relevante. Antecedendo a palestra da senhora, teve a experiência também do curso de português também, e antecedendo todas as apresentações, a primeira palestra tivemos a professora Denise, né, que é uma das referências no país em idiomas, né, e ela relatou, né, ela enfatizou, né, da importância do português, do ensino do português para estrangeiros, né, e tantas outras ações que são pertinentes nesse desenvolvimento linguístico, né, institucional, né? Sim. E realmente dá para ver claramente que o Nuclim ele está fazendo muita coisa, né? Está realmente envolvido em muita coisa. Por exemplo, com relação a essa questão da língua portuguesa para estrangeiro, a gente começou a fazer uma investigação para ver, por exemplo, a questão da certificação, né? Muitos estrangeiros iam até o Nuclim, perguntavam isso sobre essa, porque começou com o link lá da proficiência, então todo mundo achava que a proficiência poderia também, de uma certa forma, ser um documento possível para ajudar na naturalização, né? Mas não tem nenhum vínculo, não existe nada a ver com isso. Mas isso nos despertou para a questão da certificação do CELP-BRAS.
Então, a gente entrou no site, fizemos toda uma investigação, e um dos critérios, e eles são muito criteriosos, né? Para que nós nos tornemos também um núcleo de aplicação, é que o nosso departamento de letras oferecesse uma disciplina, mesmo que optativa, de metodologia de ensino de língua estrangeira, ou metodologia de língua portuguesa para estrangeiros, entendeu? Mesmo que fosse optativa, mas ela tinha que estar dentro da grade, né? Ali dentro das disciplinas ofertadas pelo curso. Então, esse foi um critério, por exemplo, que a gente vem trabalhando dentro do departamento para que, após essa formação, pelo menos em 2022.2, a gente inclua como uma optativa, porque é importante, se não tiver um desses critérios, a gente não consegue aprovação, entendeu? Então, aquele primeiro passo que a gente deu lá atrás, com aquele curso que a professora Nelo deu, foi um passo importante, porque isso cria um currículo de atividades que a instituição vem fazendo, que mostra que nós temos ali, estamos traçando um perfil para futuramente sermos um centro de aplicação, entendeu? Então, eles investigam tudo isso. Uma outra coisa que a professora Regina, inclusive essa professora que já foi convidada pelo Nuclim, que já aceitou o convite, é que ela disse: olha, nós precisamos formar um núcleo de pesquisa. Nós temos que fortalecer o estudo disso dentro da universidade para que alunos se interessem em fazer monografias. Nós temos que fazer professores submeterem projeto de pesquisa nessa área, como iniciação científica. Por quê? Porque são atitudes e são atividades que vão delineando o perfil do núcleo para que ele se constitua como um núcleo de aplicação. Entende? Então, são diversos critérios. Então, é assim que a gente tem trabalhado, buscando atender esses critérios para que quando a gente solicite, a gente tem critério tal, vocês já fizeram, nós temos tudo amarrado para consolidar de fato, né, a proposta, porque senão fica sempre com algo, né, que não atende e tal, e a gente corre para lá, corre para cá, então não adianta, entendeu? E ela fala isso por quê? Porque ela é coordenadora do núcleo, né, lá da UERJ, e ela sabe como funciona. Então, ela passou o passo a passo para a gente: olha, façam isso, façam aquilo e tal, vão mostrando também uma cooperação com outros grupos. Por exemplo, aqui mesmo no meu grupo, a gente já pode alinhar aqui uma correspondência aqui para que a gente se conecte mais, entendeu? E mostre que há essa possibilidade, né, de um professor, por exemplo, a Nelo já faz parte desse grupo, inclusive, né, e para que eu faça parte, eu tenho que pelo menos ter um artigo publicado, alguma coisa nessa área. Como não é a minha área de atuação, então eu preciso, né, ter formação e tal, assim como cada professor lá no departamento tem uma visão diferente, e é muito difícil, depois que você consolida ali uma trajetória de pesquisa, de repente iniciar uma pesquisa nesse campo, entende? Para poder conseguir isso, porque não envolve só a professora Giane, vai ter que envolver os professores em geral, entendeu? Para que a gente tenha ali pelo menos 3 ou 4 nomes, para que a gente possa realmente ter ali um grupo de referência, né? Com certeza, professora. Nós temos tido experiência nesse sentido, tentando colaborar com a instituição nesse avanço, né, para conseguir otimizar, ter acesso a essas ferramentas que podem potencializar o avanço linguístico, né, na instituição. Sim. Por exemplo, do próprio DELE, né, eles Sim. também têm uns requisitos, né, até de proficiência de cada instrutor, de cada professor, etc. Cada um realmente é um projeto que tem que ser tratado com carinho, atenção devida e com Sim. calma. Realmente é um processo, leva tempo. Estou totalmente de acordo que temos que estar registrando nossas ações, nossos históricos, né? Porque isso só faz nos fortalecer. Como a senhora mesmo falou, as ações da professora José Nelo, Maria de José Nelo, né? Ela mesma foi a professora que deu o apoio na Universidade da Geórgia, a Leida, Universidade de Leida, e da Universidade do Arizona, né? Da Universidade do Arizona. E nós temos uma outra coisa, nossa universidade é muito grande,
o público é muito grande, como a senhora citou, pós-graduação, graduação e a comunidade, né? E aí Imagina. eu tenho uma curiosidade, né? Porque como foi falado com a professora Denise, que os testes de proficiência eles servem como indicadores institucional, até para se definir estratégias, por onde seguir, o que fazer, o que vamos trabalhar. E ela até citou que existe o ensino para uma linguística específica mais ampla e outras mais específicas, mais técnicas. Na experiência da senhora, nos testes de proficiência que a senhora tem colocado dentro da UEMA, quanto por cento estão sendo satisfatórios de aproveitamento para a instituição? Olha, assim, como eu te falei, né, a gente começou a perceber um público externo muito grande, né? Então, dentro da universidade, por exemplo, os programas que já trabalham com a gente, por exemplo, o programa de letras, né, o mestrado em letras, o mestrado em agroecologia, o mestrado de cartografia, o mestrado de educação, já tem ali o edital fechado com a gente. E, geralmente, eles que lançam o edital, eles que fazem, vamos dizer, toda a parte da seleção dos candidatos, né? E colocam o teste de proficiência ali, às vezes, como um dos últimos processos, né, para o candidato, porque às vezes o programa ele abre aquele edital que o candidato pode fazer a prova até 2 anos, até o encerramento do curso, né? Então ele tem ali uma trajetória de 2 anos para dar conta dessa certificação. Mas tem outros, né, acho que 2 ou 3 no máximo, que fazem aquele que realmente é eliminatório, né? Ou às vezes classificatório. Então, eu não sei se é por conta do número de candidatos, que é muito menor, quando o edital vem do programa, a gente atende um número bem menor de candidatos. Então, por exemplo, na cartografia, às vezes vem, por exemplo, em média 60 candidatos, né? Desses 60, eu não tenho assim aqui na cabeça aqui percentual, mas eu posso lhe dizer assim que dos 60, vamos supor, às vezes 40 e poucos são aprovados, nós temos aí uns 17, 15 que não conseguem, né? Porque a nota mínima No teste em si, no não é isso? teste, não no programa, entendeu? No teste. É. E aí, às vezes, o programa, como ele dá essa possibilidade do candidato fazer novamente, aí o programa volta com esses 17 que não passaram, e aí no outro programa, quando abre o edital, lá está o nome dos 17 de novo. Olha, professora, novamente esses candidatos que não passaram na primeira vez, nós estamos solicitando novamente, porque eles foram aprovados no mestrado, mas eles estão agora em período de conclusão, de defesa, e eles precisam ter o teste, senão eles não vão passar. Aí tá bom, a gente faz novamente, mas é totalmente, sabe, passa, não passa, faz de novo. Então a gente fica, toda vez que o edital abre, tem fluxo contínuo, o candidato pode se inscrever novamente. Mas como tu falaste, o aproveitamento ele é muito bom, tá? Até porque a gente coloca as provas em nível intermediário, ele não é em nível avançado. A gente só mensura 2 habilidades, que é a leitura, não é, e a escrita. Então, a oralidade, né, e a audição, elas não são avaliadas como nos outros testes, né? Então, e a gente possibilita o uso do dicionário também, que ajuda bastante, né? Então, eu vejo assim, que a maioria dos candidatos da pós, eles conseguem tirar uma nota 7, entendeu? Aí depende, porque depende muito da prova, depende muito da banca, porque como ele tem esse nível intermediário, né, e a prova, de uma certa forma, tem uma subjetividade, né, a gente não pode dizer assim, olha, sempre tem, não, é de acordo com o público, de acordo com a prova que é sorteada, é muito isso, entendeu? Mas o Excelente. aproveitamento é muito bom. Professora, Tanto mais é que a uma vez gente tem um nível de certificação muito grande, né? Depois eu posso até passar, professor. A ProExai, já até solicitei para a ProExai, para que eles me enviem a quantidade de certificados que eles já emitiram para o Nuclean. Professora, eu Né? gostaria era de divulgar mais isso, ajudar a divulgar mais, porque isso vai potencializar, potencializou essas ações, potencializa o EMA também, de se Sim, saber, né? Como a sim, senhora sabe, nós temos o nosso informativo, o nosso site, nós temos a nossa sim, o EMA News, ou todos os veículos que forem possíveis, né? Nós sabemos que tem estudante estrangeiro que às vezes ele procura alguma
algum teste de proficiência, né? E etc. Tantos, né? Sim, verdade. O estudante que está chegando, o estudante que quer sair, o estudante que quer se preparar para um teste de proficiência desse tipo ou outro, são várias oportunidades. Até para desenvolvimento da língua, um estudante que tem uma habilidade em inglês, ele pode tentar se cadastrar no Nuclean para dar aula de inglês para continuar mantendo esse contato com a língua. É bem interessante. Ensinar é uma excelente ferramenta de aprendizagem, né? Com certeza. Por isso que a gente... Isso foi também um apoio e uma ideia que surgiu, inclusive, do professor Walter, numa conversa, o professor Walter Canales, olha, eu acho que a gente pode abrir para os alunos em geral, aquele aluno que tem uma proficiência, né, que a gente faz um teste, a gente chama o bolsista ali, o candidato no caso, né, para conversa, para o monitor e tudo, e a gente faz um teste, e aí se ele comprova, nós tínhamos, por exemplo, monitores do curso de biologia, né, que foi um menino que ficou com a gente durante 6 meses, saiu por causa da pandemia, mas era um excelente monitor, entendeu? É a oportunidade tem para todo mundo, né? Basta realmente ter o compromisso e ser competente na língua, tranquilo. Nós tivemos uma experiência dessa aqui também, que terminou sendo selecionado um estudante, um discente da área de química, se eu não me engano, né? Ele ficou até trabalhando com a gente um bom tempo. Foi muito bom, foi muito bom. Professora, mais uma vez eu só tenho que agradecer pelo seu tempo, né? Por toda essa explanação. Vamos sim trabalhar juntos, a gente sabe que não é fácil, estamos lutando, estamos sempre sonhando, e nós queremos mesmo que a nossa instituição avance, né? Que avance. Agora nós estamos realmente entrando numa nova fase de internacionalização da nossa instituição, né? Hoje nós falamos de mobilidade virtual, nós falamos de mobilidade, intercâmbio virtual e tantas outras coisas, né? Workshops temáticos que nós vamos ter depois de amanhã, apresentações de aluno para começar a galgar os primeiros passos em apresentação num outro idioma. Mas é isso, né? Nós estamos vivendo um novo panorama, né? Nós temos o plano de relações internacionais, pensando em desenvolver a política linguística. A gente sabe que é um processo árduo em todo o Brasil, né? Na América Latina toda, no Brasil também, específico. Temos apesar de vários idiomas, nós insistimos muito não só no português, mas é um potencial de desenvolver mais o português para estrangeiros. Então, com isso, professora, eu gostaria de finalizar a nossa sessão. Eu passo para a senhora as suas últimas palavras, que a senhora deseja, fique à vontade, e depois poderemos encerrar. Professor, eu que agradeço, viu? Agradeço bastante esse espaço. Eu nunca tinha participado, né, do café, e é importante, sim, esse momento, né? Muitos alunos do nosso próprio curso não conhecem o Nuclean, da universidade, então a gente está aqui para dizer, olha, o Nuclean está aberto aqui a qualquer coisa, a qualquer pedido de informação, a qualquer solicitação. Às vezes, uma dúvida sua pode ser um futuro projeto, pode ser uma ideia. Então, entre no Instagram, lá é a nossa rede social mais utilizada, os alunos lá falam bastante, perguntam coisas, dão dicas. Então, a gente está à disposição de vocês. Nós funcionamos dentro do prédio de letras, né? Nós temos uma sala lá do Nuclean. Se você também quer ter um atendimento presencial, você pode ir lá na UEMA. A gente trabalha lá de segunda a sexta com a Elaine e com a Dona Val, que são duas criaturas maravilhosas que nos ajudam bastante. E é isso. Então, professor Tales, como eu falei no início, né, eu agradeço muitíssimo mesmo por esse momento, por essa oportunidade. Digo que o Nuclean está aqui para ser parceiro, se coloca à disposição também para qualquer atividade advinda das relações internacionais com relação a qualquer tipo de atividade que envolva a língua estrangeira, a língua portuguesa. E para a gente é uma satisfação muito grande, viu? Esse momento. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, professora, mais uma vez. Tudo de bom, saúde e paz. Francisco, Amém. Muito obrigado pela tradução, tá? E agradeço a todos. Com isso, encerramos o nosso primeiro dia da nossa 7ª edição do Café Internacional da UEMA, com o tema Política Linguística para a Internacionalização da UEMA, em apoio à Resolução 1445 de 2020 do CELP, do CEP,
da UEMA. Até amanhã. Um grande abraço. Tchau, Até tchau. logo.